internacionais. Hoje, como ordem mundial, a gente tem isso pós fim da União Soviética, que acendeu o capitalismo, melhorou as relações comerciais entre vários continentes, e isso é a globalização, né? Esse mundo mais conectado. Hoje a gente tem essa nova ordem mundial, só que essa nova ordem mundial, consequência de um sistema capitalista e um mundo mais globalizado, a gente tem aí essas diferenças entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, a gente tem vários tipos de ordem mundial. A multipolar são várias potências mundiais. Por exemplo, Alemanha, Estados Unidos, Japão. Então, é multipolar, tá? A gente tem vários países como sendo potências mundiais. E a ordem bipolar era o que a gente tinha entre capitalismo e socialismo, apenas duas potências aí como potências mundiais, que era a antiga União Soviética e os Estados Unidos, disputando esse poder, essa hegemonia, né? E a ordem unipolar, que era a antiga hegemonia da Europa, tá? Uma única potência. Então, a antiga hegemonia europeia era considerada como unipolar. Hoje a gente é multipolar, a gente tem aí vários países como potências mundiais. Então, pós-século XX aí, que a gente teve aí vários conflitos, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, né, a mudança do capitalismo, socialismo, a gente tem uma reconfiguração do espaço geográfico, principalmente pós queda da União Soviética, vários países, hoje são países, né, eles eram unificados na União Soviética, hoje eles foram desmembrados e aí a gente tem novos países. Então, tudo isso, todos esses acontecimentos que a gente comentou na aula passada, serviram para reconfigurar esse espaço geográfico aí e mudar as relações entre os países. Então, hoje em dia, a gente tem essas fronteiras e esses limites aí que foram traçados estão de acordo com essas relações políticas e econômicas, né? Pós-conquista de territórios, pós-grandes guerras, né? Então, a gente tem essa nova configuração do mundo. Então, vamos relembrar lá, o mundo antes da Primeira Guerra Mundial. A gente tinha aí relações políticas e comerciais, depois começa esse intenso processo de industrialização pós-primeira revolução industrial. Antes a gente tinha o quê? A hegemonia europeia, que é considerada como velha ordem mundial, né? Aí, pós a Primeira Guerra Mundial, principalmente, depois a Segunda agravou ainda mais a situação da Europa, tanto é que ela teve que pegar dinheiro emprestado dos Estados Unidos, o Plano Marshall, a Cortina de Ferro, que a gente comentou lá passada. Então, ela perde aí a sua hegemonia e a gente tem a ordem bipolar, que é Estados Unidos e antiga União Soviética. Então começa aí essa expansão industrial. Para ocorrer essa expansão industrial, eu preciso principalmente do quê? De matéria-prima. E onde eu encontrava matéria-prima? Nos países subdesenvolvidos, aqui no hemisfério sul, né? Num países que estavam colonizados ainda, então depois que veio a independência, mas ainda assim a gente continuou como um grande exportador de matéria-prima para os países mais industrializados. E aí a gente tem a questão da velha ordem mundial, tá? A gente tem esse período marcado, então, com duas potências mundiais, Estados Unidos e capitalismo. Aí depois, pós-fim da Guerra Fria, pós corrida armamentista, né, que foi essas duas potências aí tentando disputar quem queria ser a potência mundial, quem ia convencer melhor o restante do mundo que tal sistema era melhor, que tal ideia ideológica era melhor, capitalismo ou socialismo, a gente tem a nova ordem mundial que começa com várias potências mundiais, que é a multipolar. Então, relembrando aí da aula passada, a gente tem aí. Quem está entrando agora? Então, a gente tem aí como pós-Segunda Guerra Mundial, então, os Estados Unidos e a União Soviética tentando aí colocar a sua ideologia, né, como potência mundial, seja o Partido Comunista, seja a democracia. Então, era uma guerra de convencimentos e as provocações, né? Não, eu tenho os melhores armamentos, não, foram os americanos que foram para a Lua, não, mas a gente tem armas nucleares, a gente construiu o primeiro foguete, que é o Saturn 1. Então, teve essa briga de convencimento, não propriamente aquela guerra física que eu comentei com vocês, como teve na Segunda Guerra Mundial e na Primeira, que destruiu a Europa, foi aí que ela perdeu a hegemonia, né? Então, foi mais uma guerra de convencimento,
a corrida espacial, com filmes, propagandas, terrorismo, espionagem, tinha muito. E aí a gente tem essa reorganização geopolítica. Por quê? Porque a gente tem aí a derrota do eixo, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ter um enfraquecimento militar, principalmente da Europa, porque ela ficou fisicamente destruída, economicamente destruída, politicamente destruída também. Então a gente tem esse fim da hegemonia europeia, começa a disputa, então, por saber quem que vai dominar, então, esse mundo econômico, comercial, quem vai ser a nova potência mundial. Então, vem aí Estados Unidos e antiga União Soviética, a configuração do mundo bipolar, então dividido em socialistas e capitalistas, acabou dividindo a Europa, o Muro de Berlim, Europa Ocidental, Europa Oriental, que a gente comentou semana passada. Só que aí começa o quê? As empresas norte-americanas começam a se instalar em vários locais do mundo aí, começa a se espalhar pelos países que aderiram ao sistema capitalista, né? Então ela começa aí se espalhar de maneira um pouco controlada ainda, mas depois, a hora que tem a queda da União Soviética, a gente tem o fim da União Soviética, aí sim começa esse processo de globalização, né, que é tentar transformar os países subdesenvolvidos, exportadores de matéria-prima, a princípio, né, no início era somente isso que a gente tinha, e transformar esses países, então, em países industrializados. O que os Estados Unidos fez com o Banco Mundial e a FMI? Emprestou dinheiro para os países subdesenvolvidos se industrializarem, se urbanizar, né? Então, começa aí esse processo de globalização. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a corrida pelos países que será potências mundiais, a gente também tem novos países participando de acordos comerciais, só que de maneira desvantajosa, né? A gente tem países aí que estão industrializados há no mínimo 200 anos na nossa frente. E aí depois entra nós aqui, principalmente da América Latina, os países subdesenvolvidos, começa a exportar alguns produtos, só que esses produtos têm a mesma qualidade que um produto norte-americano, ou que um produto alemão, ou que um produto francês. Não, não tem a mesma qualidade. Por isso que a gente era visto aí como segundo mundo, né? Países de segundo e terceiro mundo, que eram menos industrializados, estava começando a se urbanizar, estava começando a melhorar a questão da industrialização aqui na América do Sul. E isso tudo começou com um empréstimo aí financeiro do FMI e do Banco Mundial, que são regidos aí por líderes americanos. Tá? Então a gente emprestou dinheiro do, de líderes americanos, adotamos o sistema capitalista e aí começamos a participar desse mundo comercial aí. Então começa a ter a ideia do quê? De mundo globalizado, porque as coisas estão mais conectadas, é muito mais fácil você comprar de um outro país, não necessariamente do seu, você não é obrigado mais a comprar somente do seu país, tá? Você pode comercializar com outros países. E isso vai melhorar cada vez mais de acordo com o avanço tecnológico, tá? Que é o que a gente considerava países de primeiro mundo, depois segundo mundo, e os países de terceiro mundo, que inclui a América Latina. Então, pós-Guerra Fria, o cenário mudou completamente. Capitalismo se ascendeu na maioria dos países aí, e a gente, então, tem essa chamada globalização. Só que essa globalização ela começa principalmente, primeira Revolução Industrial, a segunda intensificou ainda mais, a terceira, com o avanço tecnológico, então, deu a noção de que o mundo é pequeno e a gente pode mandar mensagem aí da sua casa para quem você quiser, mensagens instantâneas, e a gente chegou hoje à quarta revolução industrial, que é a nanotecnologia, a biotecnologia. Todos esses estudos que estão sendo feitos por cientistas, pesquisadores aí em relação ao coronavírus, tem a ver com essa quarta revolução industrial, que é a biotecnologia, é a tecnologia junto com a ciência. Então, tudo isso que vocês estão vendo acontecer é a chamada quarta revolução industrial, que mudou completamente o cenário global aí. O coronavírus é um exemplo de que o mundo é globalizado, que o mundo é interligado, algo que começou numa cidade da China, não é nem na capital, uma outra cidade que ela é muito bem urbanizada, muito bem industrializada, tem aproximadamente 500 mil habitantes, se eu não me engano. Então, algo que começou numa cidade muito longe daqui, chegou até Barreiras. Então, para vocês terem ideia dessa noção do mundo globalizado, por quê? As pessoas têm livre acesso de ir e vir, tá? Melhorou. Do mesmo jeito que a gente fala em tecnologia para os meios de comunicação, a gente tem que lembrar
da melhoria dos transportes, tá? Ficou muito mais fácil a gente, então, viajar, circular de um lugar para o outro, ao mesmo tempo que ficou fácil a gente fazer essas trocas comerciais, né? Comprar produtos de qualquer lugar do mundo. E principalmente da China, ele é um grande exportador para o mundo inteiro, tá? Então, no cenário econômico, a China é extremamente importante. Ela não é potência mundial ainda, mas ela vai vir a ser, tenho certeza disso. Só que ela acaba produzindo de maneira em grande escala, né, várias peças, vários produtos que o mundo inteiro comercializa. Então eles são futura potência mundial ainda. Aí, só que ainda tem que melhorar muitas coisas em aspectos políticos dentro do próprio país, né? Eles têm alguns problemas aí, por exemplo, a escravização entre aspas, mas muitas crianças trabalhando, muitos adultos que trabalham em condições precárias, por isso que os produtos deles são mais baratos. Tá? Não é à toa que o mundo inteiro compra deles, é mais barato, só que as condições de trabalho não é nada dignas, né? Então eles têm alguns problemas aí quanto ao sistema comercial deles. Então, essa ideia de mundo globalizado é que a gente está todo mundo muito conectado. Então, algo que acontece lá do outro lado pode chegar aqui no hemisfério sul, algo que está acontecendo no hemisfério norte pode chegar aqui. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é em questão de economia. Então, as potências mundiais, por exemplo, Japão, Estados Unidos e Alemanha, eles quebram. Então o mundo inteiro vai quebrar junto. Sim, só que eu estou falando também da China, tá? Então, ela não é potência mundial, só que ela é um grande comprador de produtos aí do mundo todo e também ela vende para o mundo todo. Se ela começa a ter problemas, o preço começa a aumentar. Se aumenta o preço do produto, o que vai acontecer para repassar para a população, para o restante da população? É aumentar o preço também. Então, é uma reação em cadeia. O que acontece em questão política, comercial aí, vai ter consequências para todo mundo. Então, a gente viu isso na saúde. Uma questão de saúde afetou a geopolítica, afetou questões ambientais. O índice de poluição aí na atmosfera diminuiu 70%. Isso é o único aspecto bom até agora que diminuiu a poluição. Se diminuir a poluição, fica melhor para a gente respirar, já que é um vírus que atinge aí as veias, as nossos pulmões, né? Então, mexe aí com essa questão respiratória. Se o ar está menos poluído, então é melhor ainda de respirar. Então, evita um pouco mais a proliferação do vírus e assim por diante. Afetou a economia, isso afetou e muito, e vai afetar aí. Tanto é que o Brasil só vai conseguir se recuperar economicamente em 2021 para 2022. A gente já estava numa crise política que afetou a nossa economia, e aí falavam que a gente iria restabelecer a economia em 2020, sem o coronavírus. Chegou o coronavírus, deu a ideia, então, aí, uma estimativa que a gente vai se recuperar economicamente só a partir do final de 2021 para 2022. Então, as consequências elas ainda vão acontecer. Tem consequências em questão de saúde também, porque precisa utilizar muito recurso de maneira muito rápida, pode vir a faltar mais para frente, porque vai ter que produzir vacina em massa, que nem foi H1N1, tem que produzir em massa e vai ter que ter todo ano essa vacina, tá? Então, vai ter alguns probleminhas aí, questão de dinheiro para a saúde também. E uma outra questão é o que o vírus provoca dentro do organismo, não se sabe ainda, vai precisar de estudos em cima disso, é um vírus novo, a gente não sabe. Então, tudo que acontece em determinado lugar está se espalhando. E uma maneira da gente entender esse mundo globalizado é pelos vírus, tá? Então, algo que aconteceu muito longe de nós, um outro clima, um outro ambiente, uma outra cultura chegou até nós. Tá? Então, eu uso o coronavírus aí como um belo exemplo do mundo globalizado. Tá? Então, aqui é só explicando a questão das características do mundo globalizado, que é isso que eu falei para vocês. É a questão da relação espaço-tempo. Parece que tudo ficou mais curto, o mundo é mais perto, a gente está muito mais pertinho, então dá essa noção aí, porque a velocidade de transporte, velocidade dos meios de comunicação, então como se a gente fosse uma grande aldeia global, porque a gente consegue se conectar de maneira muito rápida, a gente consegue se transportar de maneira muito rápida para vários lugares, os aviões estão ficando cada vez melhores, com mais tecnologia, o preço às vezes fica mais acessível, dando então a oportunidade de ir e vir. Os blocos econômicos, então a gente pode ir na América do Sul, a gente não precisa de passaporte para
adentrar alguns países da América do Sul, como o Paraguai, como a Argentina, a gente só precisa do RG, porque somos um bloco econômico. Os países da União Europeia, eles têm as pessoas podem ir e vir usando o trem, ou então o próprio carro. Então, eles têm essa livre circulação. Então, tudo facilitou. Então, um exemplo aqui que a gente pode falar da globalização é o capitalismo em massa, várias empresas podendo ser instaladas em vários lugares. Pode ter empresas norte-americanas aqui em Barreiras, pode ter empresas alemãs aqui em Barreiras, empresas francesas, então pode ter empresas brasileiras também na Europa, na China. Então a gente tem essa noção aí que o mundo ficou um pouquinho menor, tá? Então a gente tem um sistema capitalista predominando, com essas multinacionais instaladas no mundo todo, comercializando aí de maneira muito rápida. Só que tem uma questão: quanto mais a gente produz é, de maneira muito rápida, a gente consome de maneira muito fácil também. Vou para a aula. A gente acaba consumindo de maneira muito fácil e de maneira muito rápida. O que isso pode vir como consequência? A primeira, lixo. Lixo em excesso, ou seja, a gente consome em excesso, a gente acaba consumindo coisas que não tem tanta necessidade, mas estava fácil ali, tem dinheiro no bolso, eu vou comprar, vai que um dia eu preciso, tá? Tô precisando agora, mas não é tão urgente, mas eu vou comprar, tá? O acesso aqui tá fácil. Isso a gente acaba acumulando lixo, muito lixo, porque a gente tem um consumo desenfreado, as empresas produzem cada vez mais de maneira muito rápida, porque o capitalismo, eu falei para vocês, visa o lucro sempre. Produto em estoque é sinônimo aí de falência, de perder dinheiro mesmo, tá? Então, eles visam sempre o lucro. Então, se tiver em estoque, quer dizer que tem algum problema aí. Pode ser uma crise financeira, como vai acontecer agora. Se eu tenho um produto em estoque e sou dona de alguma empresa, eu quero vender isso de maneira muito rápida, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que subir o preço, porque senão eu vou ficar no prejuízo. E o capitalismo visa o lucro, sempre. Então, o que acontece? A gente vive no planeta Terra, certo? A gente só tem uma casa, que é o planeta Terra. Aí quando você fala, eu vou jogar lixo fora. Ué, você tá jogando onde? Não tem lixo fora. A gente vive o quê? No planeta Terra. Então você não tá jogando lixo fora. O que você produz de lixo, ele fica aqui. A gente ainda, né? Espero que também nunca ocorra isso. A gente ainda não está exportando lixo para o espaço, tá? A gente já tem um lixo no espaço, que são os nossos satélites aí, que não estão mais ativos, né? A gente acabou contaminando também o espaço, aí a órbita da Terra tem vários satélites desativados, que é considerado lixo, porque não tem mais utilização nenhuma, e a gente tem, então, essa questão do consumo em massa, porque a globalização nos dá essa ideia de que é muito mais fácil, muito mais cômodo a gente, então, comprar do sofá da sua casa, agora mesmo em quarentena. Tudo que a gente faz está utilizando na internet, quase tudo. Aqui ainda não tem supermercados que permitem a gente comprar por aplicativo, né? Mas várias cidades, até cidades pequenas, não estou falando só cidade grande, desenvolveram aplicativos para a pessoa comprar tudo que ela precisa no mercado de casa. Aqui tem o Alfred, né? Que faz mais ou menos isso. Você fala o que você quer lá e o cara vai lá e compra. Eu utilizei esses dias, aí para não ter que sair de casa. E isso é o mundo globalizado, o capitalismo, né? Tentando de qualquer maneira vender a qualquer custo. Então, se adaptando às novas tecnologias para vender de maneira mais fácil. Coloquei uma música aqui do Gilberto Gil, cai muito em vestibular, o Enem gosta também de fazer essas relações em música, geografia, várias outras disciplinas. Aqui depois vocês olham com calma, ele fala que o tamanho da a ideia de que a Terra ficou pequena, então que as distâncias não estão mais longe, o horizonte que acabava lá longe, hoje o horizonte está perto, porque é o mundo globalizado, dá a ideia então que a gente está mais próximo, está mais conectado, né? Ainda mais agora em quarentena, dá para vocês terem essa noção, né? Tipo, a gente tá conversando direto aí, vocês com os amigos de vocês, com a família de vocês, mensagem instantânea, vídeo aula, isso daqui é um exemplo aí de avanço tecnológico, tá? Os que nós estamos tendo agora. Então, essa globalização aí, que deu a ideia de encurtamento mundial, também mudou as relações comerciais e políticas, por isso que a gente tem essa nova ordem mundial. Então, aqui eu coloquei para vocês
uma cronologia, que é uma escala de tempo da globalização, né? Começa lá com a expansão marítimo-comercial, porque precisava aí de conquistar novos territórios, período das grandes navegações, então vamos sair em busca de novos territórios, em busca do desconhecido. Então começa aí nesse período das grandes navegações, né, que começa as primeiras relações comerciais, as colônias de exploração, como éramos conhecidos. Aí eu tenho a primeira revolução industrial, que é relacionada a fábricas aí movidas a carvão, tá? Principalmente carvão vegetal e mineral, né? O vegetal, ele saía daqui, que é madeira. O mineral também tinha muito, né, na China, era bem explorado, na África. Aí depois a gente tem a segunda revolução industrial, que é, aí já começa o uso do petróleo, o uso de energia, a gente começa a ter então as fábricas mais a questão de industrializadas, as cidades começam a se urbanizar porque eu tenho energia, eu tenho a queima do combustível, começa a aparecer o Fordismo, o Taylorismo, né? São algumas marcas de carros aí, mas que vêm de uma ideologia. Aí tem as duas grandes guerras, esse período das duas grandes guerras, onde acaba a hegemonia da Europa, tá? Principalmente aqui, acabou a hegemonia da Europa, ela estava destruída fisicamente, politicamente e comercialmente também, por isso que tem um plano Marshall aí dos Estados Unidos reconstruir essa antiga potência mundial, só que nisso os Estados Unidos que acabou conseguindo surgir como potência mundial, depois veio o Japão, então, a gente tem agora uma ordem multipolar, que é Japão, Estados Unidos e alguns países aí da Europa, principalmente a Alemanha, né, que sustenta o bloco econômico europeu, e o Reino Unido, que não faz mais parte do bloco econômico europeu, mas que faz parte do continente europeu. E aí a gente tem atualmente a terceira revolução industrial e posteriormente agora a quarta, que é essa revolução técnico-científica, que é essa questão das universidades, da ciência atrelada à tecnologia, que de certa maneira vão facilitar o cotidiano, as relações comerciais, tá? Principalmente a biotecnologia no avanço das vacinas, um exemplo é o que está acontecendo agora. Então, a gente vai até a quarta revolução industrial, não coloquei aqui, mas o que muda em relação à terceira é que agora a gente tem a nanotecnologia e a biotecnologia, tá? Extremamente importante, principalmente agora, questão de desenvolvimento de vacinas, de conhecer vários outros tipos de vírus, tal. Assim como tem o coronavírus, daqui a alguns anos vai surgir um outro vírus, tá? A gente também não vai estar preparado para ele, ainda não vai ter uma vacina. Então, isso vai acontecer. Ainda mais que a gente está, em questão de meio ambiente, a gente está degradando muito o meio ambiente. Então, vai surgir vários tipos de vírus aí para frente. Aqui isso aqui eu coloquei para vocês começarem a fazer isso também. Chama-se mapa mental. O que acontece? Vocês colocam lá o assunto no centro e aí vocês vão fazendo pequenos comentários, tópicos em relação a esse assunto. Então, aqui no mundo globalizado, né, resumidamente, mudou o espaço geográfico, a gente tem agora conjuntos de técnicas, né, a melhoria da tecnologia, avanço na ciência, né? O que é o mundo globalizado, capitalismo com potência mundial aí. Então, eu queria que vocês pegassem isso como exemplo para fazer para várias outras disciplinas, tá? É bem legal, vai facilitar vocês na hora de estudar, principalmente vocês são vestibulandos, né? Já está na hora de pensar no Enem, já está na hora de pensar no vestibular. E aí vocês fazem um caderninho de resumo, que é o mapa mental. Vocês colocam lá o assunto e os tópicos principais. Gente, isso daqui vai facilitar muito a vida de vocês na hora de estudarem para as provas e para o vestibular. Tá? Uma maneira de vocês entenderem melhor o assunto, porque vocês que vão estar construindo o mapa mental e de acordo com cada assunto de cada disciplina. Tá? Se alguém tiver dúvida, depois eu posso até ajudar a fazer. É bem legal vocês estudarem desse jeito, tá? Chama mapa mental, pode pesquisar aí no Google. E aqui a gente tem o neoliberalismo, né? O que seria esse neoliberalismo? Ele vem acompanhado do capitalismo. Já que o capitalismo ele fala o quê? De empresas privadas, né? Então a gente está falando aí de ter mais direitos o quê? Em relação às empresas privadas ter muito mais direito em relação às leis trabalhistas, né? Então é um movimento de antiglobalização também entre a questão do antineoliberalismo. O que é essa antiglobalização, né? São alguns movimentos
que vão contra a globalização que causa desigualdade social aí em várias partes do mundo, né, sistema capitalista aí. Então a antiglobalização, ela fala que esses movimentos falam que a globalização ela sempre vai sempre proteger os ricos, principalmente o neoliberalismo, né, vai sempre proteger as empresas privadas, não vai proteger tanto os países mais pobres, a gente sempre vai ficar aí em segundo plano. Então, tem vários movimentos de antiglobalização. Isso está aumentando cada vez mais, tá? Porque a gente, quando a gente começa a entender essa questão do capitalismo, a gente começa a entender a globalização, como se deu, qual que é essa ideia ideológica por trás, a gente começa a entender, então, essas desigualdades sociais muito agravadas, tá? De um tempo para cá está se agravando ainda mais. E agora, após essa crise econômica política que vai ocorrer, que já está ocorrendo, a gente vai observar cada vez mais esse distanciamento entre os industrializados ricos e os industrializados pobres. Então, isso daí vai, assim, vai reacender esses movimentos anti-globalização que tem espalhados no mundo todo, tá? E principalmente o antineoliberalismo. Então, eles buscam diminuir essas desigualdades, né? Buscam pedir uma melhor posição aí, principalmente dos governantes em relação a essa desigualdade que vem agravando cada vez mais os países mais pobres, são industrializados, mas são países pobres considerados ao hemisfério norte. Então, esses movimentos de antiglobalização está relacionado a isso, tá? Que eles falam que esse crescimento é desigual e concentrado. Concentrado onde? Principalmente no hemisfério sul, América do Sul, América Latina como um todo, e principalmente na África, tá? Então, essa questão da desigualdade concentrada é isso, é concentrada principalmente aqui no hemisfério sul. Aí que vem essa ideia aí de uma nova ordem mundial ou uma desordem mundial. Por que desordem mundial? Porque agravou ainda mais, a gente já era colônia de exploração, a gente já vem de um processo histórico de exploração e não povoamento. Lembra que eu falei? A questão do povoamento aconteceu nos países da América do Norte, do hemisfério norte e da América do Norte. Enquanto aqui no hemisfério sul foi todas colônias de exploração. Então a gente já vem aí de uma herança exploratória e quando a gente tem a instalação do capitalismo e a nova ordem mundial com as novas potências mundiais, a gente tem um agravamento, um agravante da desigualdade social. Então, aumentou ainda mais essa questão da desigualdade social. Por isso que eu coloquei aqui, será que a gente tem uma ordem mundial mesmo, equilibrada, né, de maneira igualitária, ou a gente tem uma desordem mundial? Então, fica aí um questionamento para vocês fazerem. O que seria, então, essa nova ordem mundial, né? Foi principalmente pós-Guerra Fria, onde a gente tem a ascensão do capitalismo, aí a gente tem um mundo multipolar, com os Estados Unidos, países do continente europeu, não só do bloco, mas do continente, porque inclui o Reino Unido, e as características principais: neoliberalismo, divisão do mundo, multipolaridade e a formação dos blocos econômicos. Então a gente tem os blocos econômicos da América do Norte, tem os blocos econômicos aqui da América do Sul, a gente tem os blocos econômicos espalhados pela África, a gente tem os blocos econômicos da Europa, agora vai ter um novo bloco econômico, que o Reino Unido saiu do bloco econômico europeu, assim como a gente tem no Oriente Médio e assim por diante. Então são relações econômicas aí entre países vizinhos que tenta de uma forma geral, integrar o mundo todo comercialmente para diminuir essas desigualdades que existem, né? Mas a gente sabe que isso vem se agravando cada vez mais. E o neoliberalismo, eu coloquei aqui algumas charges, ele tenta proteger quase sempre os meios privados, tá? Porque ele vem aí do capitalismo. Que, se a gente fosse conversar, o que você define como capitalismo? O neoliberalismo. Olha só. Então, ele diminui os encargos trabalhistas, visando dar maior competitividade das empresas, fazendo as empresas aí disputarem mais os seus preços, né, diminuir esses preços aí, redução do tamanho do Estado por meio das privatizações, ou seja, tenta privatizar o maior número possível aí de empresas para não ficar na mão do Estado, e sim no meio privado, só que quando você coloca a palavra privado, você está privando, por exemplo, alguém de algo. Para eu ter acesso a algo que é privado,
ele está me cobrando um preço. Eu preciso ter o quê? Esse meio que é o dinheiro, no nosso caso aí o real, ou se fosse nos Estados Unidos o dólar. Então eu precisaria da moeda para eu poder ter acesso, então, a esse meio privado. Quando a gente fala em estatal é livre, tá, porque a gente paga imposto, a gente tem direito a utilizá-lo. Quando a gente fala em meios privados, a gente precisa do dinheiro, a gente precisa de algo para ter acesso a esse meio privado, tá. Então, reduzir essa participação dos estados aí, privatizar o que der para privatizar, né, e reduzir a necessidade de impostos. Se eu reduzo imposto, pessoal, é como se eu reduzisse o dinheiro que é passado das empresas para o Estado. Como que o Estado se banca sem imposto ou com imposto muito baixo? Não consegue. Não, o Estado não consegue sobreviver sem um imposto. Se ele tem um problema com imposto, aí entra as privatizações, porque o Estado quebrou. Então, eu vou comprar aquela determinada empresa, por exemplo, distribuição de energia, hoje é uma parte é estatal, outra é privatizada, distribuição do petróleo, uma parte é privada, outra é estatal. Por quê? O Estado começa a quebrar, vem as empresas privadas e compra uma participação aí nesse, pode ser por exemplo, que eu dei do petróleo, da energia, da água, tá? Então, entra essa questão da privatização. Se está privatizado, só vai ter acesso àquilo quem tem o dinheiro para comprar. Então, a gente começa o quê? A separar, tá? A gente começa a aumentar essa desigualdade social, começa uma segregação social. Só tem acesso ao meio privado quem detém aí da moeda, tá? Seja dólar, real ou euro. E quando é o público, tá? Quando a gente está falando em empresas estatais, todo mundo tem acesso, porque todo mundo paga o imposto ali, tá? Nas mãos do governo, por exemplo. Então, essa questão do neoliberalismo, ele evidencia muito a questão do capitalismo. Olha aí, eu coloquei chart para vocês depois olharem com calma, pensar que significa isso, né? Quem está sentado ali no mundo, quem está carregando o mundo nas costas, a troco do quê, por quê, tá? Então depois vocês olhem a charge. Aqui é um outro mapinha mental que eu falei para vocês fazerem para estudar, tá? Em relação à globalização. Olha aqui o neoliberalismo, as empresas transnacionais, os blocos econômicos, a ONU, a questão da xenofobia que ocorre na Europa em massa, né, principalmente pós saída do Reino Unido, aí uma parte foi por conta da xenofobia, né, de não aceitar imigrantes, evolução tecnológica. Então depois vocês olhem esse mapinha mental como exemplo e podem fazer o de vocês, tá? E olha aqui o neoliberalismo, recuo do Estado, ou seja, se o Estado recua, eu tenho aí a ascensão das empresas privadas, da privatização, flexibilização das leis trabalhistas, ou seja, os empregados perdem aí parte dos seus direitos, que já foi conquistado por vários movimentos grevistas, né, que já vem em um processo todo histórico. Então, quando a gente fala em neoliberalismo, a gente fala em capitalismo, é sempre favorecer o dono do meio de produção, tá? Então, o capitalismo e o neoliberalismo, eles andam juntos. Aqui tem o mapa aí da atual divisão da ordem mundial, né, como que está separado. Então, a gente tem essa potência mundial, essa outra potência mundial, essa outra potência mundial. Por isso que é multipolar a nossa nova ordem ou desordem mundial, tá? Aqui eu coloquei para vocês o que significa o número 1, 2 e 3, tá? E eu queria dar destaque para o número 2. China, coloquei aí, emerge como grande potência econômica, militar e política, e nas próximas décadas deverá ocupar o lugar do Japão como principal centro do poder do polo oriental asiático. Então, aqui, tá vendo que tá como domínio do Japão, porque ele é uma das potências mundiais, esse círculo aqui, ele pode aumentar e vir até aqui, ó, na China. Só que aí a gente coloca a China como uma das potências mundiais, ou no lugar do Japão, ou conjuntamente com o Japão. Tá? E isso está se aproximando cada vez mais. Então, esses círculos são as áreas de influência, tá? Então, esse daqui é o que mais aí pode vir a mudar nas próximas décadas. E eu acho que a gente não está muito longe dessa mudança. O Oriente Médio também, só que o Oriente Médio ele tem de um lado uma parceria com os Estados Unidos, de outro uma rivalidade com os Estados Unidos, né, por conta do petróleo, exploração do petróleo, então é um ambiente um pouquinho tenso nessa área, né, mas eles têm algumas relações aí, principalmente com os Estados Unidos.
Então, a gente tem aí a divisão dos países, hemisfério norte rico e hemisfério sul pobre. Não segue a linha do Equador, porque se a gente fosse seguir a linha do Equador aqui, a gente passaria mais ou menos aqui. Então, a África não tem como colocá-la como países desenvolvidos e ricos. A Oceania, ela não é um país pobre, tá? A Oceania aqui, a Austrália, ela é desenvolvida e rica, vários países aí da Oceania. Então, por isso que essa linha de divisão mundo norte e sul, ela não vai seguir a linha do Equador. Ela é uma linha econômica política, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, não se baseia no Equador e sim numa questão sócio. Aí a gente tem essa reorganização política do mundo, né, que vai dividir em ricos e pobres, mas tem toda uma consequência para a gente chegar na atual divisão do que é rico, do que é pobre, do que é industrializado, do que não é, subdesenvolvido, desenvolvido, e do que são as potências mundiais. Ah, como que a gente tem os blocos econômicos, tá? Então, tudo isso aí vem desde lá no período das grandes navegações, até a gente chegar hoje na quarta revolução industrial, nessas trocas comerciais, políticas, tá? Então tem uma relação entre vários governos aí, vários blocos econômicos conversando entre si, e por isso a gente tem uma reorganização política internacional devido a esse mundo mais globalizado que a gente tem. Aqui eu coloquei várias características que a gente diferencia desenvolvido dos industrializados, tá? Aqui era a divisão antiga do mundo, antes de estar dividido aí em as ordens multipolares, os países ricos, os pobres, então a gente tinha desenvolvido, subdesenvolvido, e aqui as socialistas como economia planificada, tá? Então essa era a divisão antiga. E aí a gente tem algumas questões que envolve o que a gente considera como país desenvolvido, o que a gente considera como país subdesenvolvido, tá? Então, que são todas as características, coloquei para vocês olharem depois, na hora que vocês estiverem estudando, tá? Esse material vai além do módulo de vocês, por isso que eu coloquei aqui para vocês lerem mesmo, para vocês tentarem entender. Ó, uma das principais características aí que a gente pode colocar entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos: expectativa de vida, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, infraestrutura, nível de desenvolvimento científico e tecnológico, apoio às universidades públicas. Os países desenvolvidos e industrializados, eles prezam pela universidade, universidade pública não, mas em questão de incentivo à ciência, né, incentivo às universidades, coisa que nos países subdesenvolvidos a gente tem um sério problema ainda em reconhecer a importância e o papel das universidades, principalmente aqui no Brasil, as universidades públicas, né, são extremamente importantes. Hoje a gente está vendo aí o coronavírus está dando uma bela aula de geografia para a gente entender questões de espacialização, posições geográficas, esse mundo globalizado, mas a importância do SUS, a importância das universidades públicas. Então, a gente está tendo uma aula todo dia aí com esse corona. Então, vocês prestem atenção, pessoal, olhem, vejam os noticiários. Se tiver dúvida, pode me perguntar, tá? Então, é um momento para vocês, vocês estão de quarentena, mas eu quero que vocês observem o que está acontecendo, para vocês aprenderem tudo isso que a gente vê em sala de aula, tudo isso que a gente vê em teoria, está acontecendo na prática. Então, a gente não vê a teoria à toa, ela está acontecendo na prática. E como você vai entender o que está acontecendo ao seu redor, no mundo ao seu redor, se você não conseguiu entender a teoria? Então, tente entender as teorias para colocar em prática, tá? A questão do consumismo também, nos países, por mais que a gente seja considerado países pobres, o consumismo é muito alto aqui também. Então, as pessoas acabam se endividando, esse consumo em massa, né, que às vezes é desnecessário. A taxa de analfabetismo também é muito acentuada nos países subdesenvolvidos. Um sério problema. Corrupção também, a gente enfrenta isso aqui, acaba afetando nossa economia, nossa política, né, afeta muito. E aqui a divisão, né, do mundo, os ricos e os pobres, subdesenvolvidos e os desenvolvidos, né? A maioria são industrializados, sim, urbanizados. E eu trouxe aqui para vocês isso daqui. Em questão China-Brasil, só para a gente comparar aí. Ó, a China, em 1981, ela tinha um total de 53% da população na taxa de pobreza. Em 2000, ela tem uma porcentagem de 8%.
Depois, ela, em questão de crescimento econômico, foi extremamente rápido. É o segundo maior exportador, ela exporta para o mundo todo, e o terceiro maior importador de mercadorias. Então, ela, no cenário comercial aí, internacional, é extremamente importante, já que ela exporta muito e importa muito também. Então, se ela entra em crise, automaticamente todos que dependem dela, que faz relação comercial com ela, vai entrar em crise, tá? E aqui em questão de população, eles têm uma população muito intensa, né, uma demografia, uma densidade demográfica muito alta, né, a população é extremamente numerosa, por isso que agora tem algumas leis aí que cada família só pode ter no máximo 2 filhos aí. Acho que em breve vai mudar isso daí para um filho, enquanto aqui a gente é o quê? Brasil é o país que exporta cacau hoje para importar chocolate amanhã. Resumidamente falando, aí daqui sai matéria-prima, a gente poderia ser autossustentável. Infelizmente, a gente não tivemos boas administrações aí para administrar essa grande empresa que é o Brasil, mas a gente tem muita matéria-prima, a gente é rico em vários aspectos, diversidade no Brasil aqui é intensa, diversidade natural nossa é maravilhosa, é super rica, poderíamos aproveitar muito mais isso daí, né? Então, o que que acontece? A gente acaba exportando a matéria-prima para depois comprar o produto industrializado com preço triplicado, quadruplicado aí. A taxa de analfabetismo na China diminuiu muito e aqui no Brasil a gente ainda enfrenta um sério problema quanto às taxas de analfabetismo. E eu coloquei uma citação aqui de Napoleão Bonaparte para vocês terem ideia. Deixem a China dormir, porque quando ela acordar, o mundo vai estremecer. O país ocupa a segunda posição no ranking mundial da economia, atrás apenas dos Estados Unidos. Então, sim, ela vai ser uma futura potência mundial, com certeza. E esse coronavírus aí está servindo aí para a gente ter essa certeza aí da importância, então, da China, do papel dela comercial e político. E aí a gente chega, então, nessa nova ordem mundial, que são as ordens multipolares, né? Só que os países subdesenvolvidos têm uma dependência tecnológica muito grande em relação aos países desenvolvidos. A gente ainda depende muito questão de tecnologia. A gente importa muita tecnologia e exporta muito pouca tecnologia. E para tentar assegurar a paz mundial aí, para não mais haver guerras, já que a gente tem várias relações comerciais aí, países comprando um do outro, vendendo um para o outro, a gente precisava de algo que estabelecesse a paz entre todos, para não haver mais guerra. Aí entra a ONU, tá? Então a ONU ela tenta estabelecer aí um cenário de paz entre todos os países membros. Porém, no entanto, nem todos os países fazem parte da ONU, então eles não precisam seguir as regras da ONU. Síria, por exemplo, tá? Um exemplo aí que a gente pode ter de guerra civil que está acontecendo, pode ter guerra com outros países, o Irã, então tem alguns países do Oriente Médio não fazem parte da ONU, por isso que ainda ocorrem guerras entre eles e entre os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos se aproveita, né, obviamente, já que eles não fazem parte da ONU, eles não precisam seguir as regras da ONU, já que eles não são países membros. Então, a ONU era uma maneira de tentar estabelecer a paz mundial para que não houvesse uma terceira guerra mundial. E aí a gente tem alguns grupos, o G7, hoje chamado de grupo G8, porque a Rússia entrou, são os países que considerados mais industrializados, aí fazem parte desse grupo G7. E para não deixar de fora os países emergentes, né, subdesenvolvidos, aí tem o G20, que tenta aí uma negociação, uma melhor relação entre os países mais industrializados com os países menos industrializados, né, os subdesenvolvidos. Então, ele tenta promover um equilíbrio econômico global, porque senão é aquela frase, né, quanto mais rico você quer ficar, quanto mais pobre você vai ficar, se eu não tivesse equilíbrio. Então, como se eu só houvesse esse grupo do G7 aqui, quem sairia ganhando? Obviamente, os países industrializados e mais ricos. Então, isso acentuaria ainda mais essa desigualdade social que a gente tem entre norte rico e o sul pobre. Lembrando que a linha não segue a linha do Equador, tá? É uma linha socioeconômica. Então, esse G20 é para tentar estabelecer uma relação de troca mesmo entre os desenvolvidos e os emergentes. E aí eu trouxe aqui para vocês depois olharem, é uma chart, como é visto, né,
em questão econômica e cada país, cada continente. Os pobres, classe média alta, pobre, rico, 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 classe média, miséria, fome, pobre. Então, depois vocês olham essa charge aí. Até aqui dentro do Brasil, a gente tem as subdivisões, a gente sabe que isso acontece, né? Não que isso seja verdade, mas a gente sabe que isso acontece. E sobre o neoliberalismo, depois vocês leem, dê uma olhada, isso daqui é um assunto bem polêmico, tá? E quando cai em vestibular aí, é preciso entender ele à risca aí para saber do que aquela questão está falando. Às vezes, essa questão do neoliberalismo no vestibular traz várias pegadinhas aí, então fiquem atentos a isso. Lembrando que vocês são vestibulandos já. E aula dada, aula estudada. Tá bom? Eu abro aí, se vocês quiserem falar alguma coisa, podem perguntar. Fernanda, quer que repete sobre o neoliberalismo ou faz tempo que você mandou? Deixa eu habilitar aqui o meu som. Fernanda está aí ainda? Pode perguntar, pessoal. Dúvidas? Tá tudo ok? E aí, pode encerrar? Vocês precisam falar. Calma aí, tem alguém falando aqui no chat. Tudo bem, Fernanda, então? Entendeu? Depois você dá uma... Tá bom, então. Depois você dá uma olhadinha no slide. Pessoal, como tarefa... Deixa eu colocar o último slide aqui. Vocês vão fazer aí a página 176, 77, 78, 79 e 180 até quinta-feira e me envia por e-mail, tá bom? Então, tem lá no slide, no último slide aí, falando sobre a tarefa. Deixa eu colocar aqui para vocês, tinha esquecido. Então, vocês vão ler o texto. Tá bem simples esse texto do módulo 10, tá? Vocês vão fazer um breve resumo, me enviar também, e as atividades aí que vai da página 176 até a 180. E aí vocês me enviam até quinta, né? Até quarta-feira, desculpa. Até quarta-feira, às 18 horas, tá bom? E tinha alguém perguntando ali. O resumo também, Fernanda. Isso, Daniela, a Rússia, ela é emergente, só que em questão de industrialização, ela é bem industrializada, principalmente na indústria bélica. O que é indústria bélica? É indústria de armamentos, tá? Em questão de armas nucleares, eles têm muito armamento nuclear, eles investem muito nisso, tá? Em questão de industrialização, eles são bem industrializados. Por isso que eles fizeram parte do G7. E é uma maneira também dos Estados Unidos não confrontar a Rússia diretamente, né? Já que eu estou falando aí de duas antigas potências mundiais que investem em indústria bélica, armamentos para guerra e armas nucleares. Então, uma maneira aí de estabelecer, diminuir a tensão entre os dois é colocar esses dois aí no mesmo bloco aí para ter uma relação aí menos tensa, para não vir a ocorrer uma guerra aí, principalmente de armamentos nucleares, que é proibida pela ONU, mas a gente sabe que infelizmente, eles por trás aí ocorre muito investimento em armamento nuclear, tá? Então, até que os Estados Unidos têm a área 59, acho não, que não dá nem para ver no Google Earth, tá? A gente não sabe nem onde ela fica localizada. Então, é bem complicada essa relação da indústria bélica. Tudo bem? Então, posso encerrar a aula, pessoal? Qualquer dúvida, vocês me chamam lá no WhatsApp, tá bom? É um assunto bem legal para vocês estudarem, principalmente nos dias atuais. Beijos, até mais, bom estudo.